Abelhas Bioma Caatinga, sou Gilvan, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sempre respondo às pessoas, eu deixo meu contato aqui para eventuais esclarecimentos. Não sou dono de nenhuma sabedoria, não, eu crio abelha há muito tempo, antes de eu saber qualquer coisa sobre as abelhas, eu já criava abelhas, ou melhor, eu já tirava também abelhas, não criava, eu criei só na década de 80, praticamente não de criar, tinha duas caixas, caixa estilo era Langstroth, inclusive eu cortei os arames para facilitar, porque naquela época eu não ia levar mel para um local, uma centrífuga, uma casa de mel, na verdade não tinha na nossa região, e anualmente eu tirava só o mel uma vez ao ano, tirando com a faca, cortando ali os favos, tirando os favos de mel e deixava as crias, deixava a abelha, ela nunca ia embora, que estava na caixa. E eu deixava debaixo de um pé de juazeiro. Às vezes ia. Às vezes acontecia da seca ser muito grande. Então, o Fábio, ele é lá de Santa Catarina, e ele estava preocupado porque ele estava fazendo reprodução, fez essa caixa, a Caixa Santos, que é uma caixa que está aí. Ela tem documentos, respeito dela, tudo. Não patentei, mas registrei. Está registrado aqui em Pernambuco, está registrado. Quem for fazer, tem as medidas exatas. Mas a caixa ela tem 10 centímetros de largura. E ele estava com a caixa, no que ele chamou baú, não sei como que era, não sei se era a caixa também de camadas, mas o disco estava grande, o disco passava dos 10 centímetros, que é a média para as mandaçaias, para também jandaíra, cupira. Pode fazer maior, pode fazer menor, porque quando elas ocupam espaços, a cupira nem tanto, porque ela tem aquela parte de estrutura central que ela faz no cupim de barro. Falando aqui da Partamona seridoense. Partamona cupiras também deve ser semelhante. Não estou falando todas as partamonas. Partamona. Partamona não tem esse plural com S no latim. Importante entender. Estamos falando de latim. Ele estava preocupado com a questão do disco, porque o disco ficou inclinado. Vamos entender uma coisa. Passou, tanto as abelhas do gênero Apis, apenas do gênero Apis, elas fazem as crias em favo, na vertical, e as crias, que também é onde elas armazenam polimel, fica quase no horizontal. Não chega a ser horizontal não, isso eu já disse por quê, mas vamos entender como horizontal. O inverso acontece com as vespas e com abelhas nativas. Sendo que as vespas fazem os favos, às vezes só um favo, dependendo da vespa. Se for Ixu faz vários favos, vamos tratar como favos, eles estão na horizontal e as células na verticais. Sendo que nas vespas é para baixo, ele vai fazendo de cima para baixo. No caso das abelhas neotropicais, elas fazem de baixo para cima. Então, o que acontece? Elas armazenam, no caso das apis, vão alimentando as larvas progressivamente, a alimentação chamada progressiva. Quando a gente pensa em abelhas neotropicais, é o contrário. Essa alimentação é chamada massal. Mas o que é isso? É de massa? Também, tudo é massa. Tudo é massa, tudo é legal, é massa. Mas, na verdade, é o alimento produzido nas glândulas hipofaringianas das abelhas operárias, adultas, é secretado ali dentro, eu vou dizer, como fosse regurgitado, e esse processo é feito com muitos animais que faz isso, e secretado dentro das células de cria. Essas células só servem para o desenvolvimento das abelhas. Ao fazer isso, a rainha vem e faz uma postura em cima desse material. É um material viscoso. Não é tanto viscoso não, mas é um gel. Ele não é líquido, não é sólido. É uma mistura. E ali o ovo, depois a larva, depois pupa, casulo e adulto. O que acontece? Quando as crias estão verdes, a recomendação não inverter ou deixar o disco na vertical, por conta de que pode esse material afogar as larvas. Aquele alimento foi só de uma vez, como falei, é massal, serve para toda a vida da larva. Por quê? A vida que ela, enquanto ela está se alimentando. Por quê? Logo após a postura da rainha, as operárias vão opercular aquela célula de crias. Essas células de crias.
fica fechado. Então, quando o disco está maduro, eu já testei aqui. Testei, por exemplo, vou pegar aqui a caixa, essa caixa de entrada de indiano. Vamos imaginar que eu estou com a caixa aqui, vocês estão vendo aqui, imaginar que o disco ficasse nessa parte aqui, que é uma maneira que eu tenho para mostrar para vocês. Ficasse aqui. O que eu fiz? Eu botei ele inclinado, eu botei ele vertical, essa posição está meus dedos, imagina. Eu coloquei, fui mais além, eu inverti. Eu já testei isso. Não tem prejuízo, não perde nenhuma abelha. Todas as abelhas. Não fiquem preocupados, porque vão nascer todas as abelhas. Não há perda nenhuma. Tá? Então fique claro isso. Por que não tem perda? Porque ali não tem mais o material e as abelhas vão nascer. Um detalhe. Quando estão cortando, imagina uma derrubada, o cara vai lá e se eu retirar, eu mantenho. Eu tenho esse cuidado. Por exemplo, estava já no chão deitado, eu trouxe do jeito que estava, eu trouxe. O 17 de abril de 2021, eu trouxe uma abelha branca. Não, 2021, ano passado. E ela estava num caule, num tronco, que é estipe, coqueiro. A mulher empurrou e caiu, ficou deitado. E aí eu fui lá e trouxe do jeito que já estava. Quando eu peguei aqui as crias estavam ainda inclinadas, porque é outro formato, que é cacho de uva. Não tem os discos, que é abelha branca. Eu também peguei um no framboyant seco, que o cara ia derrubar. A gente derrubou o framboyant, mas logo em seguida que eu cortei, que separamos a parte que interessava, que tinha abelha, eu trouxe no carro, eu botei ele vertical, do jeito que estava, e trouxe. Mas quando a maioria corta nesses desmatamentos, faz um resgate, quando é resgate, esse caule ele vem de todo jeito, ele vem deitado, e você vê, pode ser que tenha uma perda de abelha, quando se você, vamos imaginar aqui é o caule, está nessa posição lá na natureza, a abelha está entrando em qualquer parte aqui, as crias, os discos estão todos assim, na horizontais, e as células todas nas verticais. Quando o cara corta, ele vai transportar ele deitado. Ele fez uma inclinação de 90 graus. Na verdade, fez um giro. Tá? Ele saiu vamos imaginar que é o eixo Y, e aqui ele veio para o eixo X. Então, essa diferença, esse giro foi de 90 graus. Entendam? Então, as células que estavam todas na verticais, elas ficaram agora todas na horizontal, porque eu disse que foi quem ficou na vertical. E não há perda assim dessas abelhas, as abelhas não morrem. Agora, não é recomendado, tem que deixar aqui bem claro. Então o disco maduro você pode virar, eu já fiz isso, já tem vídeo mostrando, mas outros não. Você pode manter ele de qualquer jeito que não tem perda de abelhas. Agora, você não pode abrir as células, deixar os indivíduos expostos, porque ele disse que tinha pensado em cortar o disco ao meio. Não faça isso. Tem gente que faz, para fazer mini colônia, pega o disco, perde algumas abelhas, obviamente, ele sai cortando, quebrando o disco, sei lá, de qualquer maneira. Um disco grande, somente os discos longos, aquelas caixinhas que vocês sabem qual é, caixas longas, muito longas, e faz isso. Então espero que eu tenha esclarecido esse ponto, não se preocupe com isso, porque isso não vai ter problema. Se esclareci, se não esclareci, se gerou alguns questionamentos por parte de vocês, se não entenderam a minha exposição, fica aqui o meu contato, só entrar em contato, e peço o esclarecimento que eu possa esclarecer para vocês o motivo do disco virado, o disco maduro. O disco verde não. O disco verde tem a recomendação de manter, inclusive a retirada, a transferência de abelhas de um caule para uma caixa é uma coisa bem melindrosa. Eu já transferi de caixa para caixa, não estava adequado, e não só disso, também abelhas que tem, no caso, formato de caixa de uva. E tem que ter todo esse cuidado, muito cuidado com isso, tá? E também o cuidado de você não danificar as células, somente células verdes, porque elas se tornam atrativas, somente mosca florífera. Muito cuidado. É preferível descartar, como eu já mostrei para vocês, que estragou o disco pequeno, o disco do Munduri, descartei e mantive os outros discos que estavam intactos. Também outra questão, já que a gente falou nisso, o que atrai muito o florídeo é as crias verdes e também o pólen.
não manter pote, não levar transferência logo de um caule em seguida para a caixa, aqueles potes de pólen estão abertos. Isso você mantém na geladeira, se você puder até fazer, remendar com cera de apis, chamar remendar. Depois, quando a abelha já estiver mais ou menos estabilizada dentro da caixa, e você leva esse alimento. Isso eu faço também, para evitar a presença de mosca farígea, porque a mosca farígea destrói a abelha dentro de poucos dias, poucas horas até. Dito isso, agradeço a você que assistiu o vídeo, que tem cooperado com o nosso canal, deixando seu like, e que passo o link para outros criadores. E se faltou algum esclarecimento, estou aqui disposto a esclarecer vocês sobre essa prática, essa questão dos discos de crias, sobre o ninho da abelha, sobre as crias, cuidado que vocês devem manter para não ter perda de abelhas.